Eu acho que todos nós, em algum momento, já tivemos a alegria de vivenciar alguma Páscoa que você tenha recebido mais chocolate do que você imaginava. Me lembro quando eu era criança, eu teve uma Páscoa assim. Eu não sei se é porque eu era muito pequeno e aquela quantidade parecia para mim muito, mas eu sei que quando o meu filho chegou a uma certa idade, a gente não conseguiu mais controlar essa avalanche de ovos chegando na vida dele, de tio, de tia, de vô, de vó, de amigo, disso, daquilo, aquilo outro. Eu sei que, na minha avaliação como adulto, era muito ovo para um garotinho. Então, ele era pequenininho. Então, o que a gente fez? Ele gostava muito de ver, né? Porque as embalagens são muito bonitas, né? Tudo colorido e criança adora isso. Ele ficava ali olhando, né? Tudo empolgado, feliz, ficava admirando e ele sabia que era muito gostoso. Então, o que a gente fez? Quando a gente pensou, falou assim, a gente vai guardar. Aí ele chorou, ele não queria que guardasse. Eu falei assim, mas não é para comer agora, não é para... A gente vai comendo devagarinho, isso e tal. Aí ele falou assim, que ele queria ficar vendo os ovos. Então, o que a gente fez? A gente colocou os ovos de Páscoa em cima do piano. Ele não alcançava, não subia, então era um lugar seguro e ele podia ficar ali olhando, né? Paisagem, miragem, ele ficava ali olhando. E um dia eu estava fazendo minhas atividades no meu quarto, estudando, vendo as coisas e tal. E, de repente, o Gabriel estava muito tempo sozinho e eu chamei... Biel, Bibico, eu chamo ele de Bibico Fidurico. Às vezes eu chamo ele de Pocoyo também. Ele não vai gostar de ouvir isso aqui no DVD, mas sobretudo quando ele crescer, né? Hoje ele já não gosta, o Gabriel já está numa fase em que eu quero dar a mão para ele, né? Na rua, e ele não quer mais, sabe aquela história? Você dá a mão, daqui a pouco ele já tira assim. Você beija ele já limpa aqui, né? Mas aí ele estava lá, falei assim, Bibico, Biel. De repente ele veio. Quando eu olho para ele, eu digo assim, filho, me diga uma coisa, você comeu chocolate? Eu falei, não. Filho, não mente para o pai. Você comeu chocolate? Não, pai, eu não comi chocolate. Eu falei assim, filho, fala para o pai, você comeu ou não comeu? Aí ele olhou, o olhinho começou a encher de lágrima. Ele falou, como é que o pai sabe? Eu falei assim, filho, o pai sabe de todas as coisas. Não queira esconder nada do seu pai. E ele ficou assim, né? Meu pai sabe tudo. Até que eu levei ele no espelho, né? Todo lambuzado de chocolate inteira, a cara inteira. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que a gente faz isso com Deus, né? A gente está todo lambuzado de pecado e a gente quer enganar Deus, né? A gente quer mostrar uma beleza, uma pureza, uma bondade, uma santidade que a gente não tem. A gente é isso, a gente é pó e Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que eu e você lutamos contra o pecado, Ele sabe de todas essas coisas, Ele sabe. E o pecado é um negócio complexo e difícil mesmo. E eu preciso falar para vocês hoje de uma situação muito triste, muito triste. Talvez o momento mais triste do universo. Deus, um dia Ele teve um sonho em algum ponto da eternidade, Ele teve um sonho. E esse sonho foi amado por Deus. E eu não me refiro ao planeta Terra, nem a Adão e Eva, nada disso. Um plano maior do que o planeta Terra. Um sonho sonhado por um Deus perfeito só pode ser um bom sonho. E Jesus amou esse sonho. Amou com todas as forças que um Deus que é amor pode amar. E Deus personificou esse sonho. E trouxe esse sonho à vida. E deu um nome a esse ser. E Deus deu o nome dele. E deu o nome de Lúcifer. Lúcifer significa portador de luz.
Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o maior de todos os seres do universo era Lúcifer. O sonho amado de Deus, o sonho querido de Deus. Mas sabem, a Bíblia fala coisas tristes da história desse anjo. Ele deveria ser um portador de luz física, moral, espiritual, intelectual, mas a Bíblia diz coisas tristes a respeito desse anjo. Ele se transformou de Lúcifer para Satanás, diabo, inimigo. A Bíblia diz que esse ser é real, é pessoal, e o pior, ele está entre nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, verso 7 até o verso 9. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. E aqui diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Miguel é um dos nomes de Jesus. Quando ele está vestido para a batalha, para a guerra, é um dos nomes de Jesus. Verso 8: mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Em algum momento da eternidade, Lúcifer se levanta contra Deus, e a gente vai entender melhor por que aconteceu isso e como aconteceu isso. Como um ser perfeito, num ambiente perfeito, pôde desenvolver a inveja, o orgulho, o ódio, a maldade dentro de si. O fato é que a Bíblia diz que houve guerra no céu. Não pense você que foi uma guerra mental, de forças mentais. Essa guerra foi literal, batalha. O mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que esse anjo mau, ele levou consigo no engano, na mentira, 1/3 dos anjos de Deus. Satanás, quando foi lançado a essa terra, depois de ter perdido essa batalha, ele foi lançado para esse lugar, para o planeta Terra. Quando Jesus esteve aqui, ele declarou: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. O tema da mensagem de hoje é a origem do mal, para que você possa ter uma visão mais clara do conflito entre o bem e o mal, a origem da nossa dor, da morte, do sofrimento, das angústias que eu e você passamos e vivemos. Eu queria que você construísse o seu pensamento baseado bastante aqui na Bíblia. Por isso, abra agora a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no capítulo 28. E nós encontramos a partir do verso 11, Ezequiel 28, a partir do verso 11, uma profecia que é feita a respeito do rei de Tiro, que aqui ele empresta a sua figura maldosa para fazer uma representação de Lúcifer, e você vai entender isso no texto. Ezequiel 28, a partir do verso 11, diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo perfeito, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda.
Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em você. Lúcifer foi criado para ser um anjo de proteção, um anjo de guarda, guardião. Ele era perfeito em tudo. Todos os caminhos de Lúcifer eram perfeitos. Os anjos do céu admiravam Lúcifer porque ele era o maior de todos os anjos. Tudo que Lúcifer fazia era lindo, belo e puro. Mas a Bíblia relata esse início do último verso que lemos: até que se achou maldade em você. A Bíblia diz que um ser perfeito, num ambiente perfeito, originando o mal, é um mistério. Tessalonicenses diz que é o mistério da iniquidade. Por alguma razão, Deus não nos revelou como isso aconteceu, mas o fato é que Lúcifer começou a desenvolver dentro do seu coração inveja, orgulho, soberba, presunção. Sabem o que a Bíblia diz a respeito de Lúcifer? Eu queria que você continuasse a leitura para você ir pegando a ideia do que a Bíblia diz. Isaías, no capítulo 14. O livro de Isaías também fala a respeito desse tema, que para mim é o tema mais triste de toda a Bíblia. Isaías 14, verso 13 e 14. Falando a respeito desse anjo, vejam o que a Bíblia diz. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Lúcifer desenvolveu uma síndrome. Sabe qual é a síndrome de Lúcifer? Querer ser quem ele não era. Ele tinha tudo. De todos os seres criados, ninguém era mais inteligente, ninguém era mais belo, ninguém era mais capaz que Lúcifer. Mas ele quis ser semelhante a Deus. Subirei ao alto das montanhas, nas nuvens estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém é semelhante a Deus, nem ele, nem você. Lúcifer desenvolve a antítese de tudo que é bom, belo e puro. A maldade é um parasita do bem. A maldade, ela só pode existir na contrafação do bem. A maldade, ela é tão pobre que ela inexiste se não existir o seu oposto. Ele começa então a lançar suas ideias nefastas e más na mente de anjos puros que nunca haviam ouvido uma mentira. E a lógica de Lúcifer, e por isso a nossa preocupação precisa estar atento com a lógica do raciocínio, que pode nos levar a lugares terríveis e tenebrosos. A lógica de Lúcifer faz sentido. Primeira delas: que história é essa que Deus nos fez livres? Se você só tem um caminho a seguir, então você não tem direito de escolha. Nós só temos a bondade, nós só temos aquilo que Ele orientou dizendo que é bom. Logo, nenhum de nós é livre. Ele só mostrou um caminho. Você não tem direito de escolha, você só tem direito de escolha se você tem uma alternativa. Se só tem uma opção, então você não tem escolha.
Logo, Deus é um mentiroso. Ele diz que somos livres, mas nós não somos. Segundo aspecto importante, vocês verão que eu estou me rebelando contra o governo dele. Eu tenho uma alternativa de um governo onde de fato você vai ser livre, e vocês vão perceber que quando eu me posicionar contrário a Deus, ele vai me matar. Porque ele não é quem ele afirma ser. Ele diz que ele é amor, que ele é bondade, mas ele não é. Eu sou o primeiro na história do universo que vai se levantar contra esse governo, e ele vai me destruir. As questões de Lúcifer começaram a ser disseminadas, e eu tenho a mais absoluta certeza que Jesus Cristo, Deus Filho, apelou inúmeras vezes ao coração desse anjo. Sabem por quê? Porque Deus amava Lúcifer, amava, e Ele não queria que essa semente destruidora, essa bomba atômica chamada pecado, criasse raízes dentro de Lúcifer. Mas a Bíblia declara que houve guerra no céu. Ele foi expulso, os demônios foram expulsos, os anjos se transformaram em demônios, foram expulsos. Eu tive o privilégio de ser professor de Bíblia para o ensino médio por 4 anos da minha vida. E todo tipo de pergunta vem de adolescente, né? Vocês podem imaginar. E eu me lembro que uma vez eu estava explicando exatamente sobre esse tema, e um garoto pegou, ergueu a mão e falou assim: professor, por que Deus não matou logo Lúcifer? Matava logo esse indivíduo aí, ó. Aí eu não ia ter prova de química na próxima aula, estava tudo certo, então Deus resolve não matar e eu que tenho que fazer. Eu falei assim, essa é a questão. Se Deus exterminasse todas as dúvidas que ele tinha colocado no coração de qualquer anjo, poderiam ter raízes mais profundas ainda, e aí talvez uma pessoa quisesse pensar diferente, e falar: opa, vou ficar quietinho aqui, eu não obedeço mais por amor, eu obedeço por medo agora. Então Deus não tinha como alternativa destruir Lúcifer. Aí de repente uma menina ergueu a mão e falou assim: tudo bem, professor, mas Deus conhece todas as coisas, não conhece? Conhece. Falou assim: eu não sabia que Lúcifer ia se levantar contra ele, ia se transformar em Satanás? Falei assim: sabia? Falou assim: então por que criou? Era só não ter criado, simples. Ele já sabia que Lúcifer iria se tornar em diabo, então ele falou assim: não vou criar esse anjo, só isso. E aí estava todo mundo a salvo. E eu pensei um pouco, falei assim: essa é uma boa questão, mas Deus jamais faria isso. Ela falou: por quê? E eu respondi para ela: porque se Deus determinasse as suas ações a partir das minhas escolhas dentro da minha liberdade, ele não seria Deus, ele seria um grande manipulador do universo. Simples. Se Deus, aqui falando assim, não, eu digo para eles que eles têm liberdade, mas eu só crio pessoas que dentro da liberdade deles eu já sei que vão me obedecer. Deus não seria Deus. A maior prova de que Deus nos deu de fato liberdade é a existência do mal. Porque em última instância, amigo, quando Deus criou Lúcifer em algum ponto da eternidade, ele sabia que Lúcifer ia se tornar o diabo, mas ele sabia mais, que se criasse Lúcifer, ele como Deus teria que se revestir de pele humana, teria que receber cuspe no rosto, teria que ser espancado, chicoteado, teria que ser crucificado. Mas Deus criou Lúcifer mesmo assim, porque Deus é Deus, e Deus o amou profundamente. Deus deu a Lúcifer todas as oportunidades, ou mais, que eu e você temos, porque é uma coisa óbvia também. Se eu e você tivermos chances de arrependimento maiores do que ele teve, ele acusaria Deus diante do universo de injusto. Outra grande acusação de Satanás diante de Deus, você sabe qual era? Ele dizia assim: agora eu vou fazer o homem pecar. E se o homem pecar, eu faço um checkmate em Deus. Porque ele diz que ele é justiça e ele diz que ele é amor. Mas o salário do pecado é a morte.
se o homem pecar e ele matar o homem, porque o salário do pecado é a morte, ele vai ser justo, mas ele não vai ser misericordioso. Agora, se ele preservar o homem, ele vai ser misericordioso, mas ele não vai ser justo. Então eu mostro que o governo dele é alicerçado em mentiras, em impossibilidades. Eu vou mostrar para todo o universo que é impossível alguém viver à altura da lei que ele estabelece. Ele se tornou um grande arqui-inimigo. E depois que o pecado entrou nesse mundo, amigo, eu e você só sabemos o que é sofrer. O que aconteceu na história do universo foi um desvio de rota. O que aconteceu na história do universo foi uma queda tão profunda que abalou todos os seres do universo, não apenas aqui na Terra. Percebam, Deus nunca pecou, mas Ele sofre as consequências do nosso pecado, porque Ele chora quando você chora, porque Ele se entristece quando você se entristece, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós vivemos em um mundo mau, mas um mundo que foi amado. Jesus Cristo veio a essa terra para resgatar-nos das garras do mal,